Bom, vamos direto ao ponto e mergulhar nessa análise. A gente vai explorar como a psicanálise oferece uma contranarrativa totalmente radical a essa nossa tendência moderna de simplesmente silenciar o sofrimento humano. Essa explicação vai mapear um negócio incrivelmente fascinante sobre a história e a técnica de como a mente humana é de fato escutada. É como um quebra-cabeça gigante. Para isso, a nossa estrutura de hoje inclui as origens da escuta analítica, o método da associação livre, a regra da atenção flutuante, as dinâmicas ocultas do divã e, por fim, o combate à medicalização moderna. Vamos lá? Parte 1. As origens da escuta analítica. Pensa aqui comigo por um instante. Como é que a nossa sociedade moderna reage às lágrimas ou à tristeza? Hoje em dia, a gente muitas vezes tenta neutralizar isso bem rápido, sabe? Ou evitar a dor subjetiva a todo custo. Parece que existe uma certa incapacidade coletiva de suportar a angústia alheia. E bom, isso prepara o terreno perfeitamente para a gente entender por que a escuta profunda, lá atrás, foi e continua sendo algo tão revolucionário. A grande virada de chave iniciada por Freud e Breuer representou um desvio imenso daquele rigoroso olhar médico focado só na observação, para uma postura de finalmente dar o poder da palavra. Essa é a famosa cura pela fala, um termo cunhado por uma paciente pioneira, a Ana O. Inclusive, ela mesma chamava esse processo de limpeza de chaminé. Dá para imaginar? Ela descreveu um alívio enorme ao poder simplesmente falar e dar vazão a tudo aquilo que estava entalado. E aqui a gente vê um contraste gritante. Nos primeiros dias das terapias pré-psicanalíticas, os médicos literalmente buscavam extrair respostas e controlar a consciência usando hipnose ou aquelas entrevistas super diretivas. Mas aí veio a era psicanalítica e mudou tudo. Ela empoderou a fala consciente do sujeito. Não era mais sobre apagar a consciência de alguém para garimpar respostas, mas sim sobre sentar e ouvir pacientemente o que a fala desperta tinha a dizer. E isso nos leva à parte 2, o método da associação livre. Gente, o cerne absoluto desse método depende dessa tal associação livre. É literalmente a regra de ouro. Ela exige que a pessoa diga o que vier à mente, zero censura. E não precisa ter um ponto de partida lógico ou cronológico, não. Quem tá ali escolhe se vai começar contando um sonho maluco, um conflito no trabalho ou simplesmente o que comeu no café da manhã. A ideia é permitir que as emoções suprimidas e aquelas conexões do inconsciente surjam de um jeito totalmente orgânico, sem nenhum tipo de filtro limitante. E a história prática de como isso tomou forma é fantástica. Foi uma paciente, a Amy, que meio que deu uma bronca e ensinou isso para o Freud. Enquanto ela tentava relatar traumas, o Freud ficava interrompendo com aquelas perguntas médicas, diretivas, perguntando desde quando doía, coisas assim. Até que a Amy pediu explicitamente para que ele ficasse em silêncio. Ela provou ali na hora que a interrupção do analista só atrapalha o processo. Ele precisava, de fato, aprender a simplesmente escutar. O que puxa, a parte 3, a regra da atenção flutuante. Bom, se quem procura análise tem que falar livremente, faz sentido que o analista precise escutar livremente, certo? É aí que entra a atenção flutuante. Basicamente, é a regra de escutar sem dar mais importância a um detalhe do que a outro. É suspender totalmente os julgamentos e aquelas lógicas apressadas que a gente tem mania de fazer. O analista não pode forçar a narrativa para caber numa caixinha teórica pré-moldada. Ele tem que deixar a sua própria atividade inconsciente funcionar livremente para captar a verdadeira mensagem. Esses dois conceitos operam lado a lado. Eles são como engrenagens interligadas do exato mesmo motor clínico. A associação livre e a atenção flutuante são pilares absolutamente inseparáveis. Pensa assim, se de um lado a gente tem o compromisso de não censurar nada e revelar tudo, do outro lado, obrigatoriamente tem que existir uma escuta livre de julgamentos, dando atenção igualzinha a todos os elementos. Parte 4. As dinâmicas ocultas do divã. Isso aqui muda o jogo. Posicionar o analista fora do campo de visão, normalmente atrás de um divã, tem um impacto colossal. Pensa bem, estar frente a frente com alguém acaba sempre nos regulando. O olhar do outro, as reações, as expressões faciais, tudo isso encoraja uma certa censura. A gente pisa em ovos. Agora, essa configuração fora do campo de visão simplesmente remove essa pressão instantânea. Isso facilita um mergulho muito mais profundo, honesto e totalmente desinibido lá no fundo do inconsciente. A gente pode entender isso ainda melhor como uma metáfora incrível que o Freud pegou emprestada lá do Leonardo da Vinci.
As terapias focadas em sugestão funcionam numa via de pôr, tipo a pintura. Ou seja, elas vão adicionando elementos, conselhos e defesas em cima de uma tela. Já a psicanálise, ela trabalha numa via de levare, como a escultura. O lance é esculpir, ir retirando os excessos e removendo aquelas defesas artificiais, sabe? Só para revelar a verdadeira essência, que no fim das contas já estava ali o tempo todo. E finalmente, parte 5. O combate à medicalização moderna. Nos dias de hoje, a nossa subjetividade é frequentemente tratada como uma falha. Existe um esforço gigante da sociedade para neutralizar qualquer pingo de sofrimento. A tristeza mais profunda ou um luto que demora um pouco mais já são logo medicalizados. A solidão virou uma espécie de anomalia social inaceitável. A gente simplesmente foge de escutar a dor dos outros. E aí, como não temos respostas fáceis, esse vazio é preenchido com consumo desenfreado ou aquelas fórmulas prontas na internet. Viramos uma sociedade anestesiada, que perdeu totalmente a capacidade de lidar com os conflitos naturais da nossa própria mente. É por isso que a psicanálise se mantém como uma contranarrativa tão vital. Ela prova por A mais B que o sofrimento humano não é só um defeito químico que precisa ser apagado com remédios, mas algo que exige, de fato, um espaço humano e dedicado para uma escuta profunda e imparcial. É absolutamente crucial que a gente prepare mais e mais pessoas capazes de sustentar essa escuta de verdade, ao invés de só querer calar os sintomas dessa nossa vida moderna acelerada. Para a gente amarrar essa análise de hoje, fica uma reflexão indispensável. Se a gente vive numa sociedade que está o tempo todo medicando e anestesiando qualquer sintoma só para ter aquele alívio instantâneo, quem é que sobra para ouvir a verdade interior da pessoa? Aquela verdade que muitas vezes é bagunçada, é dolorosa, mas é real. Será que voltar para essa escuta livre e incondicional não seria o único caminho para a gente compreender de verdade as dimensões ocultas e tão formidáveis da mente humana? O que você acha?